Amado Padre Deusli, nosso pároco, queridas lideranças do Conselho de Pastoral Paroquial e demais líderes da nossa pastoral paroquial, povo de Deus aqui presente. Com grande alegria celebramos esta Santa Missa dentro desta visita pastoral à paróquia São Domingos de Gusmão. É a primeira que eu faço aqui e a 16ª em toda a diocese. Então, nesta missa, nós queremos saudar com muita alegria o nosso pároco, todas as lideranças, os ministros, catequistas, dizimistas, agentes de pastoral, festeiros do divino, equipes de liturgia, cantores e demais movimentos e todo este povo de Deus que sustenta esta paróquia com amor, sacrifício e fidelidade. A visita pastoral não é apenas um ato administrativo do bispo, ela é um momento espiritual, querigmático e missionário. É a igreja dizendo ao povo, Cristo caminha no meio de nós. E justamente neste ano que nós vivemos o querigma na nossa diocese, em preparação ao Jubileu Áureo de 2029, a celebração deste domingo ganha um significado ainda mais profundo. O querigma, como nós já escutamos nesses dias, é aquela arte de evangelizar com o primeiro anúncio, cujo conteúdo é o seguinte: Jesus morreu por nós, ressuscitou e está vivo, Ele ama o seu povo, Ele visita a sua igreja e continua derramando o Espírito Santo no coração daqueles que o acolhem. O evangelho de hoje é um evangelho de consolação. Veja a palavra de Jesus, não vos deixarei órfãos. Essa palavra, ela é preciosa para os nossos tempos e está muito atinente dentro daquilo que a diocese vive nesse tempo agora, se prepara para viver, que é a novena do Divino Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o nosso Consolador, que Jesus prometeu e enviou em Pentecostes para consolar a igreja mesmo nas tribulações. E quem não tem tribulação? Quem não passa por tribulações? Nós estamos vendo aí o Frei Gils, coitado. O que esse homem faz de mal? Nada. É um sacerdote que prega o querigma, que ama Jesus, que traz sempre uma palavra de ânimo, mas levantam-se vozes, pessoas, para perseguir o pobre frade. E é claro que isso tem uma motivação do demônio por trás, porque o que esse frade tem feito ao longo desses tempos, levantando as pessoas de madrugada para rezar, e os frutos estão aí, muitas curas, muita gente voltando para a igreja, muitas vocações, nossas igrejas acolhendo gente para o batismo, tudo fruto desse trabalho do Frei Gils. E sempre há essas perseguições. Mas ele tem um coração tão simples. Agora mesmo nessa semana falei com ele, o coração dele está em paz, ele continua fazendo o trabalho dele com toda a alegria. A gente não pode ficar dando ouvido às vozes que rosnam das cavernas da tentação. A gente vive nesse mundo marcado por muitas inseguranças. Há famílias que estão cansadas, jovens que estão confusos, pessoas que estão feridas, comunidades lutando para sobreviver espiritualmente. Em muitos lugares do mundo, nossas comunidades cristãs sendo perseguidas.
cristãos católicos sendo mortos por causa da fé. Mas Jesus nos diz hoje: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro defensor, o Espírito Santo, que é o grande sustentáculo da igreja. Vocês imaginam? A nossa igreja tem mais de 2000 anos e ela já sofreu perseguições terríveis, tremendas, e ela continua de pé. Perseguições do Império de Roma, perseguição da maçonaria, perseguição do ateísmo, do comunismo, do fascismo. E hoje nós recebemos uma perseguição silenciosa dentro das escolas, dentro das universidades, nos meios de comunicação social, que persegue a igreja. Mas o Espírito Santo, ele vai trabalhando o coração da igreja através dos nossos corações, para que a comunidade não vire apenas uma comunidade humana, mas uma comunidade do mistério. A igreja é isso. Nossas comunidades, nossas paróquias não são associações, não são grupos, não são ONGs. São expressões vivas do mistério do ressuscitado. Com o Espírito Santo, a comunidade, a nossa paróquia, ela se torna um corpo vivo, dinâmico, afervorado e piedoso, porque o Espírito Santo trabalha isso no coração das pessoas. A primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, o primeiro livro de história da igreja, mostra exatamente isso. Felipe vai a Samaria anunciar o Cristo. E era grande a alegria naquela cidade. Chegou o mensageiro do Evangelho. Os perseguidores ficavam olhando, mas o povo era muito que acolhia o Evangelho. Quando o Evangelho é anunciado de verdade, nasce alegria. O querigma, o anúncio fundamental, produz alegria. Uma paróquia sem alegria espiritual precisa reencontrar o coração do Evangelho. Eu já escutei, não na nossa diocese, mas em alguns outros lugares, até por onde eu passei, a nossa paróquia é triste. As pessoas não se amam. Nós não temos união. O padre briga com o povo e o povo briga com o padre. As pessoas brigam entre si. Não tem coisa mais triste do que um santo triste. E não tem coisa mais triste do que uma paróquia triste. A paróquia deve ser alegre. A paróquia deve ser a família que espera a volta de Jesus. A paróquia deve ser essa comunidade dos convidados à salvação. E nós o somos. Então a gente precisa ter esta disposição de uma alegria muito grande na nossa paróquia. Porque o cristianismo, a adesão a Jesus não é um peso. Nós não podemos entender assim. O encontro com Jesus é salvação, é libertação, é cura, é restauração da nossa vida. E esse encontro que nós vivemos na paróquia não é uma burocracia. Ah, eu sou católico, eu tenho que ir à igreja. Não, não é assim. Nós viemos à igreja porque nós queremos a vida nova. Quando nós entramos na porta da igreja, a gente sente essa força da vida nova em nós. E é essa vida nova que nós queremos, com profundidade. Quem ama Jesus, ama a sua igreja. Como isso é bonito, né? Hoje na leitura, depois Pedro e João chegam para impor as mãos e comunicar o Evangelho, o Espírito Santo. Isso é importante. A igreja nasce da comunhão com os apóstolos. A nossa igreja, deixada por Jesus, essas colunas aqui representam os apóstolos. As colunas da igreja são os apóstolos, que sustentam a igreja.
E foram os apóstolos que deixaram para nós as verdades de Cristo. Não existe cristianismo isolado. Uma comunidade fala, nós não precisamos de mais ninguém. A comunidade da Estiva tem algumas pessoas que acham que não precisa pertencer à paróquia de São Domingos. Eles colocaram isso na cabeça, essa bobagem. Aqui que tem que ser paróquia. Não. Ali é uma capela. Se um dia for paróquia, tudo bem, mas é uma capela que pertence à paróquia. Porque a paróquia é uma comunidade de comunidades. As comunidades rurais, as comunidades da cidade pertencem à paróquia. A igreja matriz aqui é esta. Aqui a igreja, a mãe das outras igrejas da paróquia. Aqui. Essa igreja que foi feita lá em 1929 pela dona Joaquina Pinheiro, que está sepultada aqui na igreja. Aqui é a matriz. E as capelas não podem pensar, nós estamos separados. Não, nós somos unidos. A igreja, ela deve ser unida. Não existe fé sem esta união, sem a comunidade, né? A gente precisa ter muito claro isso. Não existe fé católica sem pertença à igreja. Eu sou católico, eu não vou à igreja, mas rezo em casa. Está errado. Esses que falam assim, nem reza nada em casa. Eu lembro do meu pai que falava, não vou na igreja, não, eu rezo em casa. Minha mãe falou, você já viu seu pai rezando, meu filho? Pela vez lá na roça, a oração de São Bento, antes de começar a dar as enxadadas. Mas não rezava. Minha mãe lá o terço, a catena da Legião de Maria, o ofício de Nossa Senhora, mas meu pai não. Depois ele passou por uma conversão e começou a ter uma experiência mais profunda de Deus. Por isso, amar a paróquia é algo profundamente espiritual. Gostar da paróquia. A paróquia é minha casa, é minha comunidade, é minha igreja. Quem ama Jesus ama a sua igreja. Quem ama a igreja cuida da comunidade. Eu vejo com tanta alegria as pessoas buscando os animais para o leilão, as pessoas trazendo as coisas para a festa, as pessoas levando lanche para o bispo, levando biscoito. A gente fica muito emocionado com isso, porque é uma comunidade que cuida. E cuidar é o verbo que nós mais devemos conjugar. Cuidar. Ontem, quando a gente saía com os ministros da comunhão, visitando os doentes, hoje também, a gente vê como que a paróquia também cuida dos doentes através dos ministros da comunhão, que vão nas casas, levam a comunhão para os doentinhos, para os velhinhos, com aquele carinho, com aquele amor. Isso é cuidar, gente. Isso é zelo. A catequese, as pastorais, o pessoal do canto. Hoje nós tivemos reunião com os coroinhas, com os ministros da palavra, da comunhão, e tivemos também reunião com o pessoal do canto. Isso é zelo. Você vem cantar na igreja, não é para se aparecer, é para ajudar as coisas de Deus. Você é ministro, você é coroinha, é para ajudar a igreja. A pessoa que limpa a igreja, que zela da igreja, quem cuida da comunidade, sustenta a fé. E aqui eu gostaria de falar com muito carinho sobre esta paróquia São Domingos de Gusmão. Esta igreja, com seu salão, suas estruturas, tudo isso foi levantado com muito suor. Com muito suor. Renúncia e generosidade do povo. Lá na década de 20, quando os padres vinham aqui de Goiás, da cidade de Goiás, imagina, 600 quilômetros daqui, ou mais, a cavalo, para celebrar aqui, às vezes, uma vez no ano, ou vindo da Bahia. Certa vez, a dona Joaquina mesmo, que está sepultada aqui, que é a avó do nosso bispo emérito de Uruaçu, Dom José Chaves, que nasceu aqui, foi aqui batizado, primeira comunhão e crisma, ela pediu ao bispo, que era lá de Goiás Velho, que os padres pudessem vir morar aqui.
E o que disseram? Como que vem os padres morar? Se não tem igreja, é só uma capelinha. Se não tem a casa. E ela falou, eu dou aqui a fazenda, que é onde está a casa paroquial. Fez a casa e fez a igreja. Aí passou a residir os padres aqui, a partir daquela época, né? E isso passa a ser cuidado, zelado, né? A gente agradece muito a Cristina que tem cuidado dessa igreja. E nós vamos fazer alguns ajustes nela para o jubileu do ano dos 50 anos da diocese. Eu vou vir aqui celebrar uma missa muito especial nessa capela. E nós vamos fazer alguns ajustes aqui, voltar o altar antigo dela, fazer novamente. Por isso eu quero ver se tem gente que tem fotos desta igreja antes de 1970. Se alguém tiver fotos antigas, eu preciso para ver como que era o altar original da igreja. A gente vai voltar ela à origem. Porque essa igreja ela é muito importante para a nossa diocese, porque aqui a igreja de Flores, que está em ruínas, que está para cair, são as duas igrejas mais antigas da diocese. E essa aqui, a de Flores é mais antiga que essa. Essa igreja aqui é muito especial. Primeiro que ela é bonita. Primeiro porque ela é carregada de significados. E depois ela marca a história da nossa cidade. Vocês devem zelar dessa igreja como zela de um diamante. Nunca deixar alterar, mas manter a igreja na sua estrutura, porque ela conta a história das almas do passado, dos antepassados de vocês, que aqui foram batizados. Eu estava olhando os livros antigos, os mais antigos estão na Cúria, livros lá de 1930 e pouco, né, 34, 36, os batismos, os casamentos que aqui foram realizados. Isso é muito bonito, gente. É uma bênção de Deus. E a paróquia, ela não é uma propriedade do bispo e nem do padre, porque todos os padres que passaram por aqui não carregaram a paróquia, e nem os bispos, porque a igreja é da comunidade. O bispo é o administrador, é aquele que zela, que vigia para que as coisas não sejam deturpadas. E o padre, ele é a extensão do bispo na paróquia para servir a paróquia. E é claro que o bispo, quando precisa orientar os padres, orientam. O padre Deusli sabe disso. Eu já orientei também, não só aqui, mas também lá em Arraias. E os padres devem contar com o bispo como um pai. O bispo não deve ser um tirano na diocese, que massacra os padres. O bispo tem que ter a firmeza da fé, mas a firmeza de um pai. Os padres não são objetos na mão do bispo, que o bispo faz o que quer. São pessoas humanas, são homens consagrados, que precisam ser respeitados, a começar do bispo. Mesmo quando o padre comete algum erro, o bispo tem que lutar o quanto for possível para salvar o sacerdote. Quando não tem jeito, aí você tem que ser aquele pai também que diz, então você vai arrumar sua vida de outra maneira. Mas a diocese, o primeiro responsável na diocese é o bispo e na paróquia o sacerdote. E a gente precisa criar um amor pelos padres, gente. Nunca vocês vão ter um bispo perfeito e nem um padre perfeito. Nunca. Só no céu que nós vamos ter a perfeição. Porque vocês também não são perfeitos. Às vezes as pessoas falam mal do padre, mas tem um monte de orgulho e de bobagem no coração que desautoriza moralmente a pessoa a falar mal do padre. A gente tem que ter isso no coração. O zelo pelo sacerdote, rezar pelo padre, ajudar o sacerdote. O padre também é igual vocês. Doece, sente dor, sente solidão, sente angústia, sente tristeza. Tem padre que entra em depressão, nós temos muito. Tem padre até que suicida. A gente tem que cuidar. Eu já falei para os meus, quem suicidar, eu não sou culpado, porque eu já falei, quem tiver tentação disso, tem que me procurar que eu vou ajudar. Eu vou ajudar com todas as minhas forças.
E a paróquia é a expressão do povo de Deus. Aqui em São Domingos, nesta igreja tão bonita, nós temos a presença da igreja toda. Porque aqui nós rezamos com o Papa, com o bispo, com o sacerdote do mundo inteiro, com o povo. Ainda mais, rezamos com a igreja do céu, os santos e os anjos, com a igreja que padece no purgatório e com a igreja militante desse mundo, quando nós rezamos pelos padres e pelo bispo. Não é bonito isso, gente? Isso é a nossa igreja, né? A paróquia é uma comunidade madura. E quando ela chega nesse nível, entende que a evangelização também exige responsabilidade material. Jesus multiplicou os pães, mas alguém ofereceu 5 pães e 2 peixes. Deus realiza milagres através da generosidade humana. Se queremos salas melhores, salão paroquial concluído, estruturas dignas para evangelizar crianças, jovens e famílias, então todos precisamos assumir junto esta missão. Isso vocês têm feito, mas alguns não, que é a devolução do dízimo, porque o dízimo não é um pagamento. O dízimo, quando eu consagro o meu dízimo, que eu devolvo o meu dízimo, fruto do meu trabalho, eu me sinto pertencente à igreja. O dízimo aumenta a nossa espiritualidade, fortalece o nosso compromisso. Se você não é um dizimista, eu te convido a ser. Faça a experiência. Comece a devolver o dízimo daqui 3, 4 meses. Não precisa ser agora não. Vai rezar, ler Malaquias 3:10, ler a Bíblia, pesquisar, conversar com os dizimistas, e você vai ver se quando a gente devolve o dízimo, se Deus não nos abençoa muito mais do que a gente merece. Ah, mas eu sou pobre. Mesmo pobre que recebe pouquinho, deve dar o seu dízimo, para que Deus possa abençoar aquilo que tem. O Evangelho de hoje diz: quem me ama, guarda os meus mandamentos. Amar Jesus não é sentimento vazio. Amar Jesus é um compromisso concreto. E um dos compromissos concretos do cristão é sustentar a missão da igreja. E vocês fazem isso, mas tem alguns que não fazem. Precisa todos se envolver nisso. Santo Agostinho, no século IV, dizia: onde está o teu amor, aí está a tua vida. Se o nosso amor está na igreja, então nossa vida ajuda a igreja a permanecer viva. Já estou quase terminando, gente. São Pedro, na segunda leitura, diz algo muito forte: estais prontos a dar razão da vossa esperança. O católico não é filho do medo. Nós somos filhos da esperança. O mundo precisa encontrar cristãos convictos, famílias convictas da sua fé, lideranças convictas, jovens convictos. Não podemos ser católicos apenas de ocasião. O tempo atual exige testemunho firme, mas também cheio de mansidão e respeito. Evangelizar não é gritar mais alto, é viver mais profundamente. Eu sei que eu nem deveria estar falando isso para vocês, porque aqui estão as pessoas mais engajadas da igreja. Mas esta reflexão ela vai ser postada. Muita gente vai escutá-la. E quem sabe ela pode ajudar, né? E aqui entra a belíssima figura do nosso padroeiro, São Domingo de Gusmão. São Domingos viveu uma época de grande confusão doutrinal e de crise espiritual. Muita bagunça na igreja naquele século dele, lá na Idade Média, na Alta Idade Média. E qual foi a sua resposta? Oração, estudo, penitência e anúncio da palavra. São Domingos compreendeu que o povo precisava da verdade anunciada com amor. Por isso ele fundou uma espiritualidade profundamente missionária. E esta paróquia precisa carregar esse DNA. Oração forte, catequese firme,
caridade concreta e amor à verdade e devoção a São Domingos. Vocês não podem deixar que a festa do Divino apague a festa de São Domingos, gente. A nossa cidade tem o nome do santo. Então a festa do Divino é importante, sim, mas nós não podemos esquecer a festa do nosso padroeiro. E eu estou vendo, desde quando eu cheguei aqui, cada ano está menor a festa. Menos gente na missa do dia 4. Porque o dia de São Domingo é dia 8, no calendário novo. Mas aqui, quando foi fundada a cidade, tudo, o dia de São Domingos era 4 de agosto. Nem existia o dia de São João Maria Vianney. Então a gente conserva. Mas vocês que são lideranças precisam ter isso presente. A nossa comunidade, ela precisa ser unida, como diz o Evangelho, pelo Espírito Santo. Porque o inimigo quer dividir a igreja, quer dividir as famílias. Uma comunidade dividida perde a força espiritual. Por isso, nessa visita pastoral, eu gostaria de pedir a vocês algo muito concreto. Cuidem da unidade desta paróquia. Reze pelos fofoqueiros, por aqueles que falam mal, mas não faz nada na igreja. Façam isso. Não permitam as fofocas, maledicência contra ninguém, rivalidades, grupos fechados, disputas de poder dentro da igreja. Que coisa triste, né? Tudo isso entristece o Espírito Santo. E São João Crisóstomo, no século IV, ele ensinava que a divisão na igreja é um mal tão grave quanto as heresias, a negação de Deus. E o salmo que nós cantamos hoje? Aclamai o Senhor a terra inteira. A fé católica precisa ser celebrada com alegria no mundo todo. Essa alegria aparece na festa da paróquia, na acolhida, no carinho do povo de São Domingos. O testemunho de vocês católicos evangeliza a cidade. O povo simples evangeliza muito. O nosso interior aqui do Goiás necessita de evangelização. As comunidades rurais precisam também ser bem evangelizadas para poder evangelizar através da fidelidade. Isso eu falei para as comunidades lá na Estiva. E finalmente, irmãos, Jesus deixa hoje uma promessa maravilhosa. Não vos deixareis órfãos. Que consolação! A igreja jamais será abandonada, mesmo nas crises, mesmo nas dificuldades econômicas, mesmo nas lutas pastorais. Cristo permanece conosco. O Espírito Santo continua conduzindo a comunidade. Por isso, não desanime, minha gente. Continue ajudando a paróquia, continue construindo, continue evangelizando a Legião de Maria, visitando lugares que vocês nem imaginam na cidade, os legionários vão lá. Eu perguntei, como vocês descobriram esse doente neste lugar tão difícil de vir? E a legionária disse, porque nós visitamos. E descobrimos e falamos para a igreja, o padre mandou os ministros vir aqui, o padre veio, atendeu a confissão e vem trazer a comunhão aos ministros. Que São Domingo de Gusmão interceda por esta paróquia. Que ele desperte nesta paróquia o amor à verdade, a oração e a missão. E que o Espírito Santo fortaleça o Padre Deusli, nossos conselhos de administração e de pastoral, todas as lideranças e todas as famílias. E que Nossa Senhora Imaculada Conceição, padroeira da nossa diocese, cubra esta paróquia com seu manto materno, para que aqui floresçam vocações, santidade e uma fé cada vez mais viva. Assim seja. Amém. Creio em Deus